O Thierry, só isso, mais ninguém. Falou sobre o Gabriel Jesus. É um conteúdo aqui um pouquinho fora do Palmeiras em si, né? Obviamente o Gabriel Jesus tem muito a ver com o Palmeiras, mas não é sobre o jogo do Palmeiras em si, porque a gente sempre traz conteúdo aqui. Então se você tá nesse canal aqui e nem é palmeirense, fica sossegado que a gente traz sobre todos os times, sobre ex-jogadores do Palmeiras, sobre jogadores às vezes, que não tem nem relação com o Palmeiras também. Mas a fala do Henry sobre o Gabriel Jesus é muito interessante. Eu coloquei inclusive aqui o vídeo com legenda, depois a gente vai ver lá no Twitter, o Bertozzi postou. A gente vai ver os comentários, vamos falar sobre. Mas eu coloquei como legenda porque o Henry, além de falar muito rápido, ele tem um sotaque muito forte. Apesar do pai estar estudando inglês, eu também não tô voando desse jeito. Eu até entendi, mas pra eu não deixar passar as coisas também, achei legal eu colocar uma legendinha aí. Graças à inteligência artificial, as coisas estão se resolvendo mais fácil pra gente hoje em dia, né? Deus abençoe a tecnologia. Mas vamos dar uma olhada aí no que disse o Henry sobre o Gabriel Jesus e depois a gente vê os comentários e a gente fala um pouquinho sobre também, beleza? Já deixa seu like, sua inscrição no canal é muito importante, fortalece demais. Vocês não estão ligados o quanto fortalece quando vocês interagem com o vídeo aqui, beleza? Então já deixa esse comentário para dar aquela ajuda para nós. Vamos dar uma olhada aí no vídeo do Henry então e depois a gente comenta. I would have loved to play with him. He's a great guy to have around. Like, he would love to play with him. I'm sure you ask anyone, they would love to play with him. Is he a guy that's going to score you 25, 30? I don't know. I would like to think so. But the goal that he scored tonight won the game. That pass won the game. And yes, earlier I was talking about the all-around play. But those two opportunities were magnificent. That's exactly how you should play. Now, is he going to be the best goal scorer ever in the history of the game? We all know that is not really him. But what he offers and what he does for a team is second to none. So now, if you move off his movement, and every now and then he can finish like he did tonight or what he does sometimes in the league. But he offers so much sometimes that is so tired to finish. You know, you need to also be fresh in your head to be able to finish at time. The pressure, the holding, the passing, the finishing tonight was. Então, pra gente entender, vocês viram que até a legenda aí, ela foi meio... se perdeu, né? Mas no começo, assim, ele fala que gostaria muito de ter jogado com o Gabriel, né? Gostaria muito, que é um jogador incrível pra você ter à sua volta, né? Que é um jogador que joga muito pro time, né? Que ele falou, pô, será que o cara é o melhor do mundo? Não é que o cara é o melhor de todos os tempos por causa disso, mas ele falou, o gol que ele fez, o passe que ele deu, ganhou o jogo, né? Então ele, falando ali sobre a jogabilidade do Gabriel Jesus, sobre as ideias dele, né? Sobre a inteligência, o raciocínio dele e como ele é realmente um jogador muito interessante pra jogar junto, né? E imagina você, quem viu o Henry jogar aí, meu Deus do céu, era um absurdo. Você imagina mesmo, né? Gabriel Jesus e Henry, né? A movimentação desses dois, a qualidade técnica dos dois juntos seria, assim, papo de absurdo, né, mano? E ele fala, inclusive, ali do quanto ele oferece também pro time, né? Do quanto ele oferece pra jogar pelo time também, com os passes, com a pressão, enfim. Muito interessante a fala do Henry. E agora vamos dar uma olhada lá no que o Bertozzi postou e nos comentários, porque eu tenho algumas opiniões também sobre isso, em relação ao Gabriel Jesus e, enfim, até outras figuras do futebol. Ó, Henry sobre Gabriel Jesus. Eu adoraria ter jogado com ele, é um cara ótimo pra se ter por perto. Vai ser o maior artilheiro da história? Sabemos que não, mas o que ele oferece ao time não fica atrás de ninguém. E vocês lembram que um tempo atrás aí o Henry também falou muito bem do Firmino, né? Ele elogiou, falou que o Firmino pensava muito à frente, era um cara diferenciado, então ele é um cara que tá sempre dando boas análises aí. E é um cara que, assim, eu já gosto de ouvir jogador, né? Tem uns que é complicado, mas eu gosto de ouvir jogador porque é o cara que tava ali dentro da parada. Agora, um cara desse nível do Henry aí é outra história. Aí é outra história, meu irmão. Aí você vê os comentários aqui, ó. Assim ele também falou do Firmino. O Bertozzi, com muita razão, obviamente, com muita razão, porque o Firmino era bom pra caramba. Inclusive, a gente tava num debate. Olha lá, os caras, quem sabe do futebol é o Everton Franklin, não. Só no Arsenal, a seleção foi o pior 9 da história numa Copa. Daí o Bertozzi tava demorando. Aí, assim, eu tava levantando uma questão com meus amigos num grupo aqui. E um deles falou que o Gabriel Jesus é só bom jogador. Falei, cara, eu não consigo olhar para um Gabriel Jesus com anos na Europa, sendo artilheiro, sendo titular muitas vezes em grandes times,
né, sendo um queridinho do Guardiola por um bom tempo. O Guardiola ramelou com ele no final, ramelou, mas agora foi pro Arsenal e é um queridinho também do Arteta. É um cara que entendeu muito o futebol inglês, o futebol europeu de maneira geral. É um dos brasileiros aí numa lista seleta com muitos gols, já acho que agora chegou a 22 ou 23 gols na Champions League. O Neymar é o primeiro, eu não sei se vai chegar no Neymar, né? Porque o Neymar tá com bastante, mas assim, top 3 acho que ele vai ser da história de brasileiros com mais gols em Champions League. Então um moleque que, assim, bom demais pra olhar e falar assim, ó, bom jogador, sabe? Pra mim, bom jogador é o cara ok, especialmente o cara que talvez chegou na Europa e voltou, né? O cara que, nem falando de Gabigol, assim, tô falando do cara que chegou lá, não se adaptou, até jogou ok, mas voltou pro Brasil e se destaca no Brasil. Tem muito cara assim. Agora, quando eu olho para um Gabriel Jesus, ou até pegando o gancho do cara que falou do Firmino, para mim são caras acima da média. O Gabriel Jesus é um jogador que eu classifico como acima da média. Daí, depois, para mim, vem o craque e depois o gênio. E aí, para mim, é outra prateleira. Mas eu também não consigo colocar ele como bom jogador. Isso é a minha opinião. Tudo bem se você pensar diferente, tá? Não tem problema. É que é uma questão muito pessoal mesmo. Você gosta de bom jogador, de craque, de bagre... Porque tem gente que também viaja na maionese. Falar com um jogador como o Gabriel Jesus é bagre, meu Deus do céu. Mas o que eu queria também levar aqui é igual ver o cara falando aí da Copa. Deixa eu ver se tem mais alguns comentários aqui. Resumindo, jogador nota 6. Aí o Bertozzi, sim, Henry disse que gostaria de jogar com ele e que ninguém contribui para o time porque o acha nota 6. Ai, meu Deus. Mano, os gols em Copas, e daí? Aí o cara aqui, ó. Eles invocam esse argumento como se fosse uma bala de prata nas discussões. Mas na realidade é somente um atestado que mostra quão pouco eles acompanham um futebol fora do Brasil. Daí o outro aqui também, ó. Léo, pelos comentários e por essa seleção ser talvez com mais jogadores com pouco tempo no Brasil, seria o primeiro caso de jogadores elogiados e muito bem quistos por europeus e odiados no Brasil? Sinto que o Alisson passa pelo mesmo. O Albertoso respondeu, relação doentia com o jogo em que perder a Copa é crime fatal e o fato de jogarem fora do país ajudaram a criar esse cenário, sim. Então, tem algumas questões assim, né, cara? Tipo assim, que eu tenho em relação a essas críticas a Gabriel Jesus e alguns outros jogadores. Brasileiro odeia brasileiro. Brasileiro odeia brasileiro. Aí eu não sei te explicar. Se é pela quantidade de não jogadores frustrados que a gente tem no Brasil, que quase todo cara hoje tentou ser jogador de futebol e não conseguiu no Brasil, e talvez tenha essa frustração, e aí vê um moleque se destacando, e se o cara não é real, tipo, se o cara não chegou na Copa, não destruiu, se o cara não chegou numa Champions League, não acabou com o jogo, isso que o Gabriel Jesus já fez isso. Os caras sempre vão ter uma questãozinha. Eu vacilei assim com o Vinícius Júnior. Não era igual essa galera que ficava tanto, mas eu falava, não é tudo isso aí que tem. E o moleque ia evoluir, obviamente. Evoluiu, meteu gol em final de Champions, joga muito, tá jogando muito hoje. Um dos principais brasileiros, se não o principal brasileiro fora, né? Jogando na Europa. E a gente tem muito isso, cara. O meu era muito por clubismo. Por ele ser ali do Flamengo, e a gente tava com aquela rivalidadezinha forçada pra caramba e tudo mais. E aí eu ficava meio que nessa. E, depois eu vi, mó babaquice, o moleque joga bola demais, vou aproveitar ele jogando, né? Aproveitar ver o moleque jogando. Com o Gabriel Jesus tem muito por causa do Palmeiras também. A galera às vezes encana com o jogador do Palmeiras. É aquele negócio, os caras falam que é ruim. Aí quando o Palmeiras vai ganhar, fala também, mas olha o time do Palmeiras e o meu time. Peraí, é ruim ou não é, né? Aquele negócio também. Mas muita gente tem esse negócio e essa grande questão que eu falo do brasileiro odiar brasileiro, não poder ver um brasileiro se destacando, que fica com raiva. Aí você vê um europeu, você vê um cara brabo desse igual o Henry, elogiando pra caramba, sabe? E aí, ao mesmo tempo, o brasileiro ali, o Gabrielzinho Skate 15, falando que o cara é bagre. Então, assim, é uma relação muito complicada. Também não acho que faça a menor diferença o Gabriel Jesus, eu duvido que isso tenha interferência. Ele falou, inclusive, né, deixa eu até pegar aqui uma fala dele falando sobre esse lance de, digamos, desacreditar de si mesmo, o negócio da confiança, né? Depois da Copa do Mundo, achei bem interessante as falas dele, vê aí. 3 gols na Liga dos Campeões, tu é artilheiro dessa Champions, junto com alguns outros jogadores, marcou em todos os jogos nesse início de Champions. É o brasileiro atualmente com mais gols em atividade na Liga dos Campeões, 23, igualando o Firmino no jogo de hoje.
Jesus, tu acha que tem alguém ainda com dúvida de que tu é o camisa 9 da seleção brasileira? Cara, por muito tempo eu fiquei duvidando da minha qualidade, sabe? Não por muito tempo, mas óbvio, pós Copa do Mundo de 2018 eu fiquei duvidando um pouco da minha qualidade, do jogador que eu posso ser, que eu sou, das qualidades que eu tenho, o que eu posso evoluir. Porém, depois de cair na real, eu percebi que o futebol não te dá tempo para você ficar muito feliz nem muito triste, você tem que trabalhar. E eu venho trabalhando, venho evoluindo, venho novamente, óbvio que não é fácil você ter momentos ruins, sabe? Porém, somos humanos e temos e vamos ter para sempre. Infelizmente, a forma de trabalhar que vai ditar o ritmo das coisas que vai mudar. E eu venho trabalhando muito forte, tanto aqui quanto na seleção quando eu estou lá. E sobre ser o camisa 9 ou não, eu estou trabalhando, estou na minha, quieto, fecho meu ouvido. Já falei muitas vezes que a minha maior qualidade, óbvio que não é um goleador igual muitos atacantes, porém eu consigo, eu chego lá. Assim como eu já fiz antes, eu vou... 3 gols na Liga dos Campeões. Muita maturidade, né? Muita maturidade. O moleque entendeu o que ele representa, o quanto ele joga. E entende a própria posição, entende a própria função dele de campo. E, cara, torcer para que a seleção entenda ele também, né? Porque o Tite não entendeu, mano. Tudo bem, obviamente. Não vou colocar a culpa toda do Tite em 2018 do Gabriel não ter ido bem. Em 2022 eu acho que nem dá pra contar, era reserva, depois acaba se lesionando. Mas, mano... ele deu certo com todo mundo. Foi só na Copa que não pá. Então, também não é só culpa dele, né? Tem todo um ambiente, tem muitas questões aí que envolvem isso. Mas o moleque é muito brabo. Eu já tô cansado de falar, sou muito fã dele. Inclusive, quero conhecer ele. Tomara que ele seja gente boa, me parece que é. E é isso, mano. Comenta o que você achou. Se inscreve no canal, deixa seu like. Tamo junto.